Hoje nós vamos falar a respeito daquilo que nós podemos dizer que é o terror de qualquer cabeleireiro ou de qualquer pessoa que tem se dedicado a seus cabelos, mas que infelizmente está passando por esse problema. E antes que você ache que eu estou falando literalmente de um corte, não, gente. Essa situação trágica, ela recebeu esse nome, né, ou esse apelido, devido ao resultado que causa nos cabelos de quem está passando por esse processo. Se você gostou desse assunto, não saia desse vídeo. Olá, eu me chamo Valéria e seja bem-vindo a mais um Saúde e Cabelos. O corte químico, ele faz com que a parte ou grande parte de uma mecha de várias partes da cabeça caiam justamente no ponto onde aconteceu aquela reação química negativa. E a impressão que se dá é que a quebra foi provocada de uma maneira tão brusca, e a impressão que se tem é que ali foi cortado literalmente aquela parte do fio. Então, por isso que se tem o nome de corte químico. E esse corte químico, né, ou o corte químico, ele pode acontecer de várias formas, né? Ele pode acontecer de uma forma gradual, também pode acontecer de uma forma imediata e também pode acontecer em determinadas regiões. E para você entender como acontece o corte químico, hoje especificamente em cabelos que usam relaxamento, eu vou explicar para você como isso acontece. E vou logo esclarecer que é uma série de fatores que contribuem para o corte químico para quem faz relaxamento. Gente, muitas das vezes, por nós não nos preocuparmos de lermos um rótulo, né, ou de chegarmos a um salão de cabeleireiro, né, talvez seja vergonha, e perguntar como você costuma trabalhar, qual a química que você está utilizando. E também, muitas das vezes, para não passar a impressão de que nós não cuidamos dos nossos cabelos, nós ocultamos alguns detalhes que deveriam ser falados. Ou esquecemos de alguns detalhes que fazem a total diferença para que a gente não passe por essa situação. Então, o que acontece? A nossa haste capilar ou os nossos cabelos, eles têm um limite, digamos assim, de saturação. Então, muitas das vezes, na troca de uma química, não respeitando o tempo de pausa, né? Muitas pessoas acham que, devido ao cabelo ter crescido um pouco, já está na hora de se fazer uma nova química, e isso pode entrar em choque com a química do restante do fio. Por quê? Porque o cabelo, na sua forma natural, a haste capilar, naturalmente, ela tem um pH próprio. E quando nós utilizamos de produtos de transformação com a função de alisamento, essas químicas, elas alteram o pH e alteram também a estrutura e a composição desse fio. Ou seja, o cabelo ele perde grande parte da sua massa capilar. E com isso vai as proteínas, os óleos naturais, o colágeno. Então acontece ali um afinamento químico. Uma outra coisa que nós precisamos considerar com relação a corte químico para quem faz relaxamento é quando isso acontece. Olha, muitas das vezes isso acontece após se fazer o retoque de raiz. Sim, porque o que acontece? Geralmente, para nós possamos utilizar uma química de relaxamento, nós fazemos assim uma espécie de pausa, né? E daí a maioria das pessoas entram numa fase de fazer um cronograma capilar, elas cuidam mais do seu cabelo e preparam para que ele receba essa química pela primeira vez. Porém,
na segunda vez da aplicação da mesma química, alguns cuidados ficam de fora. Então, possivelmente essa pessoa já coloriu o cabelo, ou nesse ínterim ela teve a ideia de clarear o cabelo, ou talvez ela só se preocupou em hidratar, ela não umectou esse cabelo, ela não se preocupou em reconstruir. E tudo isso contribui para a fragilidade desse fio, fazendo com que até mesmo a mesma química, com o mesmo princípio ativo, faça mais danos do que o esperado. Então, esse é um dos motivos que leva a pessoa que faz relaxamento com o mesmo produto a ter corte químico. Mas se a pessoa ela ainda abusa e resolve estar experimentando coisas como descoloração, usando tons extremamente abertos, a chance disso ocorrer, principalmente se for um cabelo afro ou um cabelo crespo, no qual a sua estrutura já é seca por natureza e de difícil umectação natural. E quando será que nós percebemos isso? A maioria das pessoas percebe aos poucos, né? Quando os cabelos estão molhados, né? Geralmente sai aquela quantidade excessiva a ponto de nós ficarmos assim extremamente preocupados. E uma pequena parte vê isso acontecendo imediato ao processo químico que não deu um resultado positivo. Ou seja, muitas das vezes isso acontece na cadeira, no lavatório, no tanque, se a pessoa faz química em casa, e a pessoa ela fica desesperada. E talvez você ouça alguém dizer assim: mas agora não tem mais nada o que fazer, é cortar tudo. Calma aí. Se você ficou até aqui comigo, antes de te dar algumas das dicas que vai fazer com que você passe por esse processo de forma tranquila, eu vou pedir o teu like e eu vou pedir para você se inscrever, porque essa é uma das formas que você tem para ajudar esse canal. Nós precisamos de ajuda para que esse canal possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube ele possa compartilhar conteúdos como esse para um amigo ou uma amiga que não está sabendo o que fazer com o seu cabelo. Então, vamos embora para as dicas, porque hoje você vai sair com a cabeça erguida. E a primeira é aquela muito simples. Conheça a química. Olha, aqui você não precisa ser cabeleireira, mas querer entender um pouco mais daquilo que é colocado nos fios da sua cabeça é mais do que necessário para que se evite o problema da incompatibilidade química. Então, vamos embora parar de preguiça e vamos ler o rótulo. Segunda coisa, teste de mecha. Aí você vai falar, meu Deus, toda vez ela fala de teste de mecha. Bom, não sou eu que estou falando. Essa indicação vem em cada rótulo de produto, seja ele de alisamento, seja ele de coloração ou seja de descoloração. Sim, esse teste de mecha é indispensável para que nós possamos ter a tal segurança ao aplicarmos o relaxamento nos nossos cabelos. Uma outra etapa que fará você evitar o corte químico é saber neutralizar muito bem um cabelo relaxado. E para quem tem dúvida de como se faz um relaxamento capilar sem errar, aqui no canal tem uma playlist voltada sobre esse assunto específico. Então, quando acabar esse vídeo, o link vai estar na descrição. Você vai poder assistir com calma todos os vídeos do canal Saúde Cabelo direcionado para relaxamento capilar. Se aplica também para quem usa tioglicolato de amônia ou tioglicolato de AMP, ou que faça permanente afro ou escovas definitiva. Sim, o processo da neutralização, ele não é somente para definir a forma
do fio, ou para cacheado ou para liso. Sim, a neutralização vem para estabilizar ou trazer de volta esse fio que perdeu o seu pH natural. E antes de terminar esse vídeo, eu agradeço a vocês e vou dedicar o final desse vídeo para quem está sofrendo de corte químico nesse momento. Eu vou falar para vocês, eu já passei por isso há alguns anos atrás, né? Aqui no canal tem um vídeo que eu conto a trajetória do meu cabelo. Então, vocês vão ver que, assim como você, né, eu já passei por vários processos químicos, porém hoje eu tenho autoridade para falar para vocês que uma coisa nós precisamos ter com os nossos cabelos: paciência. Então, que você tenha paciência com esse novo cabelo, que você saiba fazer um bom cronograma capilar, evitando produtos que vão enrijecer por demais esse fio que ainda sobrou. Também uma outra coisa que você deve fazer é fazer um corte que talvez modele ou que aumente a sua estima, né? E você pode estar lançando mão de vários penteados, né? Existem faixas, né? Tecidos que você e amarrações, trançados que vão fazer com que você passe por esse processo de corte químico de uma forma mais leve. Então, nada de achar que você está na hora de fazer mais outra química. Nada. Agora é hora de você ter calma, de você ter paciência, cuidar desse couro cabeludo, porque muito que certo ele também foi lesionado. Cuidar desse fio que sobrou e aprender mais aqui nesse canal Saúde e Cabelo. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa conhecer. Não deixe de se inscrever, pois, como eu já disse, essa é a maneira que você tem para ajudar o canal a crescer. E eu conto com seu apoio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.